na verdade, em Crônicas, vem desde o capítulo 17, vem contando a história de Josafá, que era filho de Asa, que foi um dos reis de Israel, o qual no princípio agradou a Deus, depois não mais. E seu sucessor nesse reinado foi Josafá, que no princípio agradou muito a Deus, a ponto de que Deus o abençoasse, né, com um reino próspero, com um reino temido pelos povos vizinhos. E o reinado dele, o reino de Judá, nessa época cresceu bastante, cresceu muito. E dado o momento da história, ele, por motivo de casamento, né, ele se uniu, foi visitar Acabe, o rei Acabe, que era um rei que desagradou muito a Deus. E Acabe pediu a Josafá que o apoiasse numa batalha para invadir a Síria. E Josafá, já de pronto, disse: sim, eu vou, mas eu vou consultar os profetas de Deus. E Acabe falou: não, eu tenho profetas. E chamou os seus profetas. E foram unânimes os profetas de Acabe, dizendo: sim, vá, pode ir nessa batalha que vocês serão vencedores. Mas, mesmo assim, eu acho que ele não confiou muito e pediu para que pudesse ouvir um dos profetas de Deus. E foi mandado buscar Micaías, que era um profeta de Deus. Então Micaías, quando esse homem foi buscá-lo, ele já falou de antemão, falou: eu acho melhor você profetizar que eles vão vencer a guerra, porque senão o rei vai ficar bravo. E Micaías já disse de cara, falou: eu vou profetizar o que Deus me manda falar, eu vou dizer o que Deus manda dizer. E chegando lá, a princípio, né, quando o rei perguntou, porque na verdade ele já falou o rei Acabe falou para o rei Josafá, né, esse profeta ele não gosta de mim, ele só profetiza coisas ruins contra mim. E na verdade, quando chegou lá, ele falou, já de cara, ele falou: não, pode ir que vocês vencerão. Aí o rei falou: não, eu quero que você me diga a verdade. E ele falou: Deus manda dizer que os seus homens serão espalhados pelos montes, os soldados serão espalhados pelos montes. Ele disse que Acabe iria morrer nessa batalha. E falou bem direto para Josafá que não era para Josafá apoiar Acabe. Só que Acabe, eu não sei como, acabou convencendo Josafá a apoiá-lo. E nessa guerra sucedeu que o rei Acabe morreu, realmente como foi profetizado. Josafá quase morreu. Ele não morreu porque ele clamou ao Senhor e o Senhor deu livramento a ele. E ele voltou para a terra dele. E por que eu estou contando essa história? Porque quando ele voltou, a Bíblia no capítulo 19, versículo 2, diz que Jeú, filho de Anani, que era um vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor, que aborrecem, que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, eu creio que por esse motivo, porque Josafá tinha um exército muito grande, o exército dele tinha mais de 1 milhão de homens de pronto emprego, que era chamar, eles estavam com a espada e o escudo na mão. E o texto que nós vamos ler diz que Josafá ficou com medo quando foi informado que estavam tentando invadir. E eu creio que isso aconteceu com Josafá por esse motivo, por uma desobediência que ele teve a Deus, ao Senhor. Então vamos ao texto que continua a partir do versículo 1 do capítulo 20. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe
e os filhos de Amon, os filhos de Moabe e filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ele começa a orar: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, e como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra moradores das montanhas de Seir,
para os destruir e exterminar. E acabando com eles, com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou o Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não puderam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bereca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá a Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. E fala-nos, Senhor. Usa a minha boca para falar o que nós temos que ouvir, não o que queremos ouvir, Senhor. É isso que pedimos ao Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Bom, irmãos, esse texto, ele me fez fazer uma pergunta. Será que existe saída? Será que em algum momento da sua vida, quando você se vê cercado, que você não vê saída, que você tem um problema, e parece que você está cercado de todos os lados e não tem para onde ir? Será que tem saída? O que fazer? O que fazer? Quando temos problemas familiares, problemas financeiros, problemas com nossos filhos, problemas de saúde, problemas, quando nós estamos numa situação onde para nós não tem mais saída, nós não encontramos saída, nós não vemos mais o que fazer. Será que existe saída? Será que existe? É isso que nós vamos ver no texto, né? Que talvez você que veio aqui hoje, né, já se sentiu ou se sente entrincheirado, sem saída, está se sentindo amargurado, angustiado, que não enxerga uma maneira, uma porta, um jeito de se livrar. Será que existe saída? Você luta e não consegue se desvencilhar do problema. Os versículos 1 e 2 descrevem o problema. Quando nós pegamos os versículos 1 e 2, diz que Josafá está sendo cercado. Dizem que Josafá, os versículos 1 e 2 diz que Josafá está sendo rodeado por muitos soldados. E eu creio que por aquele motivo, ele tem um exército enorme, mas ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Ele se amedrontou. Eu creio que por aquele motivo dos versículos anteriores, dos textos anteriores, eu acho que ele sentiu medo por esse motivo, porque na realidade ele tinha um exército bem forte, e mesmo assim sentiu medo. E nos versículos 1 e 2 descrevem o problema, é colocado o problema. E no 3 e no 4, nos versículos 3 mais especificamente, diz o seguinte: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregoou o jejum em todo o Judá. Ele ora ao Senhor. O texto nos mostra que ele busca o Senhor. Quando ele se vê cercado, que não tem saída, ele busca o Senhor. Quantas vezes nós nos vemos cercados e nós não temos o costume de orar quando tudo está bem. Nós temos o costume de orar quando as coisas estão ruins. É normal. E quando nós nos vemos numa situação onde
não encontramos saída, aí nós caímos de joelho perante o Senhor, que é o que Josafá fez. E Josafá clamou um jejum. Ele clama ao Senhor, ele conclama o povo, na verdade. E nós devemos orar quando? Não é quando o inimigo nos ataca, nós devemos orar. Nós não devemos orar quando estamos no problema? Quando estamos bem também, mas é comum nós orarmos quando estamos no problema. Será que tem inimigos nos atacando? Será que nós estamos sob ataque? Será que existe essa possibilidade de estarmos sendo atacados? Irmãos, eu creio que o tempo todo, quando nós pensamos no Brasil, por exemplo, quando olhamos essa ideologia que está sendo colocada, uma ideologia onde a mídia é uma mídia anti-Deus, é uma mídia anti-coisas do reino, é uma mídia que apregoa contra as coisas de Deus. Nós estamos sendo atacados, nós que somos cristãos. Muitas vezes nós estamos, o inimigo, aquele inimigo de Deus, Satanás, muitas vezes os seus anjos, eles nos cercam. Será que nós estamos sendo atacados? O tempo todo, irmãos. Então, quando orar? Quando estamos sendo atacados? Sim. E quando nós estamos sendo atacados? O tempo todo. Nós temos que orar sempre. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que jejuar. Muitas vezes o problema, ele deixa de ser um problema pessoal, ele deixa de ser um problema íntimo, que você ora e jejua, ora dentro do seu quarto e jejua você mesmo. E quando esse problema deixa de ser pessoal, nós podemos conclamar nossa família de dentro de casa, para nós fazermos um jejum entre nossos familiares. Quando esse problema cresce, ou é maior, ou que nós achamos que ele é maior, nós podemos conclamar a igreja. E isso acontece, na verdade. Muitas vezes nós vemos no grupo da igreja pessoas conclamando oração. E é certo, é correto. Por quê? Porque nós vamos ver, nós vemos no texto aqui, que Josafá, ele conclama os povos vizinhos, que fazem parte do país de Judá, e todos vêm para orar, todos vêm com o mesmo intuito, de clamar ao Senhor. Ele chama todo mundo para jejuar. Talvez, quando nós estamos passando por um problema em nossas vidas, será que existe saída? Existe. A Bíblia nos mostra. Existe saída. Quando nossas mãos não são mais suficientes, quando nós não conseguimos mais, entra Deus. Porque Deus tem uma quantidade ilimitada de ajuda para nós. Não tem limite. Não tem limite para Deus. Então, quando nós precisamos, quando é comum fazermos o que? Eu estou com um problema financeiro, eu vou trabalhar mais. Eu trabalho de dia, vou arrumar mais um emprego, vou trabalhar mais. Ótimo. Estou com um problema com os meus filhos. Eu vou dar uma chicotada, que a Bíblia manda dar uma cintada para resolver. Não, eu vou tratar com amor, pois o amor vence tudo. Mas quando a sua mão não vence mais, é ao Senhor que você tem que recorrer. Recorra ao Senhor, recorra à palavra do Senhor que nos orienta. Quando nós temos problemas entre o casal, entre o marido e a mulher, e nós tentamos resolver por nossas mãos, nós tentamos, mas e quando nossa mão não alcança mais? Aí é nessa hora que nós nos vemos sem saída, é quando nós nos sentimos impotentes, quando nós nos sentimos ali já num limite. Eu não posso mais, eu não tenho mais como,
eu não sou mais suficiente. E é nessa hora que nós achamos que estamos num beco sem saída. É nessa hora que nós achamos que estamos encurralados. E estamos. Se depender das nossas mãos, nós estamos. Mas se depender de Deus, onde não há saída, Ele abre portas. Onde não há como você fugir, Ele abre a porta de emergência, a fuga. Ele te dá o acalento, Ele te dá a tranquilidade, Ele te dá a paz. Esse é o nosso Deus. E é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra o quê? Que nós devemos jejuar e orar. Nós devemos jejuar e orar. E, sequentemente, quando nós vemos nos versículos seguintes, no 5 ao 7, eles reconhecem a grandeza de Deus. Josafá começa a orar e começa a reconhecer a grandeza de Deus, onde ele diz que, ó Senhor, o Senhor quem nos deu a terra. Ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece que ele não pode mais, ele reconhece que Deus é a sua salvação, ele reconhece que Deus, nós temos que reconhecer nas nossas vidas também. Nós temos que reconhecer que tem hora que nós não podemos e nós temos que entregar a Deus. Nós temos que pedir a Deus, nós temos que conclamar a Deus. E assim, quando foge das nossas mãos, unam-se em família, unam-se na sua família, pai, mãe, filho, não deu, vem para fora, unam-se e peçam ao Senhor, clamem ao Senhor, porque o Senhor ouve os clamores. E quando reconhecemos o poder de Deus, quando nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos, né? Nos versículos 8 e 9, mais especificamente no final do 9, né, nós vemos que ele pede que Deus cumpra a promessa. Ele pede para Deus cumprir a promessa que foi feita a Salomão. No versículo 9, se algum mal nos sobrevier, e a espada, juízo, peste ou fome, e nós nos apresentarmos diante desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrarás. Ele está falando do que? Ele está falando da promessa. Irmãos, nós temos que lembrar Deus, nós temos que dizer a Deus que nós queremos fazer parte dessa promessa, pois nós somos cristãos, nós fazemos parte da promessa que Deus fez, nós fazemos parte dessa promessa, e nós temos que lembrar a Deus dessa promessa. Ah, mas Deus esquece. Mas se nós formos ver no texto de Isaías, que eu não havia separado esse texto, porque eu não ia usá-lo, mas no texto de Isaías 62:2, deixa eu ver se eu tenho aqui, 62:6, diz: e Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e ponha objeto de louvor à terra. Então nós temos que lembrar ao Senhor, nós temos que falar que nós queremos fazer parte, nós fazemos parte. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos tornados filhos. Então a promessa que é feita nos cabe. Existe promessa de paz, existe promessa de salvação, existe promessa do Espírito Santo sobre nós. Existem várias promessas, e essas promessas, em nossas orações, nós podemos lembrar ao Senhor. Nós podemos lembrar ao Senhor: Senhor, a tua promessa, Senhor, a tua promessa em minha vida, Senhor. Nós devemos lembrar, e é o que nós vemos no texto. Josafá faz isso. Ele lembra o Senhor de suas promessas. Ele lembra o Senhor que o Senhor fez promessas. Existe
um texto em Jeremias 31:9 que diz assim também, ó: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos direito, em que não tropeçarão. É promessa para nós, é promessa. Nós fazemos parte. Então nós temos que dizer ao Senhor, que queremos fazer parte, fazemos parte porque cremos em Cristo e queremos que se cumpra a promessa do Senhor para as nossas vidas. Existe a promessa de salvação, de vida plena, do Espírito Santo, de paz, de provisão diária. Nós temos todas essas promessas. Todas essas promessas fazem parte, estão na Bíblia. São promessas do Senhor. E em seguida, nos versículos aqui, de 13 a 15, né, diz que eles se reúnem. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. É importante que as crianças venham à igreja. É importante que se tragam as crianças para a igreja. As crianças têm que estar na congregação desde pequenos. Crianças são bênçãos para a igreja. Crianças são bênçãos, tem que se trazer as crianças. Elas fazem parte também do reino. E aqui ele cita que todos estão em pé perante o Senhor. Por quê? Por que nós viemos hoje aqui na igreja? Nós viemos para ver, eu vim aqui para ver a irmã Edna, eu vim para ver o irmão ali, tudo bem, irmão? Não, nós viemos para falar com o Senhor e nós viemos para ouvir o Senhor, porque Ele fala conosco. Se Ele não usar a boca do pregador para falar, Ele usa a palavra. Ali, você lê. Ele usa o irmão. Ele usa o irmãozinho que está do seu lado para falar. Eu creio, eu já vi, Ele usa. Então nós estamos aqui não para, eu vim aqui para, Ralfão, eu vim te ver. Ralfão, eu gosto muito de você, mas eu vim ouvir Deus. Nós viemos aqui para ouvir Deus falar conosco e para nós falarmos com Deus. O intuito é esse. E isso nós vemos aqui nos versos seguintes, que dizem: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Jaziel, filho de Zacarias, o versículo 14. Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Assim o Senhor vos diz. O que o Senhor vos diz? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Deus está dizendo que eu vou à frente. Vai lá, jejua, ora, abre seu problema para Deus. Mas ele já não sabe? Ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então por que ele não simplesmente não faz assim, não resolve o meu problema? Será que alguém aqui já teve essa dúvida? Por que ele não resolve o meu problema simplesmente? Por que eu tenho que abrir a minha boca para falar com Deus? Nós temos exemplos bíblicos. Davi, quando pecou com Batseba, ele ficou lá pelos cantos, para lá e para cá, e Deus sabia. Deus não sabia? Deus sabia. Mas enquanto Davi não abriu a boca para falar com Deus, enquanto ele não se pronunciou a Deus, Deus não fez nada. Deus não se moveu. Ele teve que abrir a boca para falar com Deus. Ele teve que pedir perdão. Ele teve que clamar ao Senhor. Ele rasgou suas vestes, diz a palavra. E assim, quando nós temos o problema, nós temos também que clamar ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que falar ao Senhor. Ele sabe do nosso problema, claro que sabe. Mas nós temos que falar com o Senhor.
Nós temos que pedir orientação para o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele te orienta com o que vai acontecer, quanto mais o que nós fizemos. Não existe maneira de nos escondermos de Deus. Mesmo naquele momento mais íntimo, trancado no quarto, você não está se escondendo de Deus. Nunca você vai se esconder de Deus. Deus está vendo o tempo todo. O tempo todo Deus nos monitora. A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Então Ele sabe de todas as coisas, mas nós temos que abrir a boca para falar. E é o que eles fazem. E no versículo seguinte, no 17, diz: não, nesta peleja não tereis que pelejar. Não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Por quê? Porque os nossos soldados são fortes? Por quê? Porque nossos braços são fortes? Por quê? Porque nós somos bons guerreiros? Não. O que diz, irmãos? Fale, irmão, fale. O que diz? O Senhor será convosco. O Senhor é conosco. Quando nós temos uma batalha, quando nós abrimos ao Senhor, quando nós falamos: Senhor, eu não tenho mais saída, Pai, eu não tenho mais como lutar, eu estou caindo de joelhos na sua presença, Senhor. Senhor, eu não posso mais, eu não sou mais suficiente para isso, Senhor. É aí que entra o Senhor e Ele te responde. É aí que Ele vai na tua frente na batalha. Ele abre portas, Ele abre saída, Ele conserta, Ele te dá amor, Ele acalma teu coração. Quantas pessoas não chegam a ponto de querer tirar a sua própria vida? Já pensaram o quanto de desespero chega uma pessoa quando chega num ponto desse? Quando a pessoa chega num ponto desse, qual é o desespero que essa pessoa está sentindo? Por quê? Porque ela não vê mais saída, porque ela não vê mais por onde. Só que tem por onde, tem para onde ir, tem como, tem o que fazer, existe saída. E nós estamos vendo nesse texto que existe saída, existe como. E no versículo 18, em seguida aqui, diz o quê? Que Josafá, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos filhos de coraitas, para louvarem o Senhor. A batalha já estava vencida? Eles já tinham lutado? Eles já tinham ganho? Eles já haviam ganhado a batalha? Não. No entanto, ele se prostrou com o rosto no chão, agradecendo o Senhor. E eles começaram a louvar ao Senhor. Então nós podemos louvar ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor, mesmo antes da batalha. O que eles estão mostrando aqui, na verdade? Que eles tomaram posse da palavra do Senhor, eles tomaram posse daquilo que eles estão pedindo ao Senhor, eles estão crendo no Senhor, crendo que o Senhor vai fazer, crendo que o Senhor é capaz de fazer, crendo que o Senhor é com eles, crendo no que o Senhor disse a eles: a batalha é minha, eu irei à frente, vocês não vão pelejar. E eles estão tomando posse disso, porque antes da batalha eles já estão agradecendo ao Senhor. Eles estão tomando posse disso. E assim na sua vida, quando você clama ao Senhor, quando você ora e você crê que o Senhor faz, você crê que o Senhor é contigo, você crê que o Senhor está na sua vida, assim também, tome posse, creia. Eu creio no Senhor, eu pedi, Deus me deu uma posição sobre aquilo, Ele me mostrou alguma coisa, porque Ele mostra, Deus me mostrou que vai fazer, tome posse, porque é seu, tome posse porque Deus está te prometendo, e Deus não volta atrás,
E não existe, não, eles ali naquele caso, não existe arma contra Deus, não existe arma para Deus, não existe espada para Deus, não existe bomba atômica para Deus, não existe, para Deus não existe nada. E eles tomaram posse dessa palavra. E nos versos seguintes, nós vemos aqui no verso 21, que ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Josafá, notaram uma coisa aqui nesse texto? Josafá manda o louvor à frente. Josafá manda o louvor à frente dos soldados. Louvor é arma de guerra, irmãos. Grupo de louvor, preste atenção. Vocês prestem atenção à responsabilidade que vocês têm aqui. Prestem atenção na responsabilidade. Louvor é arma de guerra. Quem foi na batalha à frente dos soldados foi o louvor. Foram os cantores. Eles foram louvando na linha de frente da batalha. Louvor é arma de guerra, irmãos. Nós estamos vendo aqui. Devemos louvar ao Senhor, sim. Louvor é importante. Vocês têm uma responsabilidade grande com o louvor. Vocês têm uma responsabilidade. Vocês conduzem o povo de Deus a louvar. Existe uma responsabilidade de vocês quanto a isso. E nós percebemos isso aqui, que à frente dos soldados está o louvor. À frente dos soldados, o louvor. E no versículo seguinte: e ao tempo em que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Um começou a matar o outro. Quando eles começaram a louvar, isso acionou, parece que acionou Deus ali. E Deus colocou uma bagunça na cabeça deles, e um começou a matar o outro. Um começou a matar o outro. E quando eles chegaram no monte de Bereca, que eles olharam, estavam todos mortos. Eles não precisaram lutar. Esse vale de Bereca é chamado também de vale da unção. Chamado de vale da unção, e diz que é chamado até hoje de vale da unção. E essa é a batalha que nós temos na vida. Quando nós acionamos Deus, quando nós chegarmos no vale, nós chegaremos no vale da unção, no vale da bênção. No vale da bênção, na verdade. E você, quando tem um problema familiar, quando você tem um problema financeiro, quando você tem um problema de saúde, quando você tem um problema e não vê mais saída e aciona Deus, esse vale pode estar na sua vida. Esse vale pode fazer parte da sua vida. O vale da bênção pode fazer parte da sua casa. Ele pode estar na sua casa. Quando você chegar frente à batalha, quando você for para a batalha e chegar lá naquele vale, a guerra está vencida, a batalha está vencida, a guerra está vencida. E o vale da bênção vai estar na sua casa, vai estar na sua família, vai estar com você, no seu trabalho. Ou seja, onde você não vê saída, o vale da bênção vai estar ali. E a Bíblia continua dizendo o quê? Que eles pegaram os despojos disso, eles colheram durante 3 dias de tanto que era. E assim será na sua vida. E assim será na sua vida. Você vai recolher as bênçãos do Senhor para a sua vida. Vai ser tanta bênção que você não vai conseguir colher essa bênção, de tanta bênção que você vai ter na sua vida. É assim que funciona com o Senhor. Clame ao Senhor, creia no Senhor, e o vale da bênção vem para a sua vida. A todo tempo, o Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que nós vemos no princípio é o mesmo Deus que vai estar no fim. Ele não muda. Esse é o nosso Deus. O Deus que fala a Josafá é o Deus que nós adoramos. Traga isso para a sua vida, traga isso para você. Ore. Então nós vemos qual a saída. Existe saída, irmãos? Existe saída? A pergunta que eu fiz no começo: existe saída quando você está cercado e não vê mais por onde
sair. Existe saída? Existe. Primeiro, oração e jejum. Por que nós jejuamos? Porque nós estamos nos abstendo do alimento do corpo e estamos pedindo alimento para a nossa alma. Nós estamos dizendo: Senhor, eu abro mão do que alimenta meu corpo para alimentar minha alma, Senhor. Nós oramos por esse motivo, nós pedimos ao Senhor, que é santo, a todo tempo. E nós oramos, primeiro, oração e jejum. Segundo, tome posse, fé, creia. Você pediu ao Senhor, você jejuou, você se absteve do alimento do seu corpo para alimentar a sua alma. Creia, tenha fé, tome posse, creia no Senhor. Terceiro que nós vemos aqui, louvor, louve ao Senhor. Eu sei que em Tiago diz que devemos louvar quando recebemos, mas nós podemos louvar antes de receber. Antes de nós recebermos, nós podemos louvar ao Senhor pelo que Ele nos dá. Creia no Senhor, creia. Oração e jejum, creia e louve. Está ali o que o povo de Israel, o povo de Judá fez. O povo de Judá se reuniu. Conclame a igreja, conclame sua família, jejue. Eu tenho um problema na minha família. Vem cá, filho, vem cá, marido ou esposa, vem cá, mãe, vem cá, pai, vem cá, vamos fazer um jejum. Não sei o tempo que você vai fazer, não sei, de horas, de dia, de dias, eu não sei o tempo que você vai fazer, mas jejue. Pegue um momento após esse jejum, dobre o seu joelho perante Deus, mas creia e entenda que você está ajoelhando, está se prostrando porque você não pode, você está reconhecendo que Deus é só a sua salvação, porque você não pode. Faça esse jejum, dobre o seu joelho, entendendo que você precisa do Senhor, que Ele é o Deus, que você não pode. Dobre o seu joelho e diga ao Senhor que você entrega aquele jejum, porque você precisa dEle. Nós temos saída. Quando não há mais saída para o homem, Deus entra e faz a porta para você sair. Quem crê? Glória a Deus, irmãos. Então, aplauda a palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que tens dado. Irmãos, você que pode ficar em pé, eu queria que você orasse comigo, eu queria fazer uma oração por você, pela sua vida. Você que veio aqui hoje e se vê numa situação assim, se vê numa situação onde você não está achando saída, onde você não está encontrando uma solução para os seus problemas e acha que não dá mais, e você quer mudar isso através da palavra do Senhor, através do que o Senhor nos ensina. Então eu queria orar por você. Vamos orar, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Pai, eu peço que nossas orações cheguem até Ti, Senhor, que a oração do Seu povo chegue até o Senhor, que nós consigamos, Pai, atingir o Senhor, que o Senhor olhe para nós. Senhor, olhe para nós, Pai, pois o Senhor conhece a luta do Seu povo, Pai. Muitos aqui estão encurralados, Senhor, por problemas, por inimigos, pelo medo. O medo toma conta e muitas vezes não sabemos o que fazer, Pai. E nós pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor que é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que foi capaz
de sustentar o seu povo pelo deserto durante 40 anos. 40 anos o Senhor prosperou o seu povo no deserto, onde não havia possibilidade, Senhor, de se prosperar, não havia possibilidade de se viver. O Senhor sustentou o seu povo. Então eu peço, Senhor, eu peço por essas pessoas que aqui estão hoje, Pai, buscando a Tua palavra, buscando uma palavra do Senhor, buscando o Senhor em oração, falando, clamando ao Senhor, Pai, clamando para que o Senhor intervenha em suas vidas, Pai. Senhor, eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor entre com providências, Pai, que o Senhor entre nesse momento com providências e mude, Senhor, que o Senhor possa mudar o que está de errado, que o Senhor faça entender, Pai, o que está de errado nessa vida, o que faz de errado, Pai, pois nós queremos fazer o que agrada aos olhos do Senhor, para que possamos viver em harmonia, Pai, e agradar o Senhor a todo tempo, porque só o Senhor é o Deus vivo, só o Senhor é Deus que é digno de toda honra e de toda glória, Pai. Louvado seja o Senhor a todo tempo, Pai. O Senhor é quem nos conduz no nosso dia a dia, o Senhor é quem nos leva pelos caminhos, o Senhor é quem nos livra a todo tempo das setas do maligno, Pai. Pois eu sei, Senhor, que muitas vezes, em todo tempo, Ele tenta nos acertar, Ele tenta nos atingir, Pai, Ele tenta nos derrubar, e a mão do Senhor vem e nos livra, a mão do Senhor vem e nos sustenta, a mão do Senhor é a mão que tudo pode, pois para o Senhor, nada disso é grande, nada disso é ameaça, pois o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus poderoso, como disse Josafá, um Deus que tudo pode, um Deus que se não for pelas mãos do Senhor, Pai, nada podemos fazer, nada somos. E aqui, essa noite, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida dos irmãos, o irmão que está tendo problema na seara financeira, na seara da saúde, na seara familiar, Senhor, eu peço, Senhor, entre com providências em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor ponha a sua mão, que o Senhor conserte os corações que estão aflitos, amargurados, esse coração que tem uma amargura, que sente uma tristeza, que não sabe de onde vem essa tristeza, Senhor. Põe a sua paz, Senhor, põe a sua alegria dentro desse coração, Pai. Restaura as famílias, Senhor. Restaure, Senhor, as famílias que precisam ser restauradas, Pai. Conserte os erros, Pai. Conserte os erros que estão acontecendo, Pai, no meio do seu povo, no meio dos seus filhos, Pai. Ó Senhor, eu peço, Senhor, mostre-nos, Senhor, a todo tempo, o que há de errado, por que acontecem problemas nas famílias, Pai. Mostre para que possam ser consertados, para que possam ser redefinidos, para que possam ser abençoados pelo Senhor, pois o Senhor é o Deus que abençoa e nós sabemos disso. Nós sabemos que o Senhor é o Deus vivo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória. E eu peço, Senhor, que para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Seu nome, Senhor, que seja feita a Tua vontade na vida dos irmãos, Pai. Que a Sua vontade que é boa, a Sua vontade que é aprazível, a Sua vontade, Pai, que cura, a Sua vontade que cura os corações, acima de tudo os corações amargurados, os corações que estão entristecidos, Pai. Pois eu creio, Senhor, eu creio no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. E eu peço que através de Sua misericórdia, Senhor, eu peço que através da Sua misericórdia, o Senhor atinja as famílias que hoje estão aqui, nos assistindo pela internet, nos assistindo ao vivo, Senhor. Que o Senhor atinja pela Sua misericórdia essas famílias, que todas elas sejam sanadas dos seus problemas. Senhor, que quando essas famílias orarem e jejuarem, pois eu sei que elas entenderam o que o Senhor disse ali, eu tenho fé, Senhor, eu creio que eles entenderam o que o Senhor disse a eles ali, que nós devemos jejuar e orar, e ajoelhar, e dizer ao Senhor que só o Senhor é Deus, que o que acontece em nossas vidas é para a honra e glória do Teu nome, nada mais, Pai.
E nós declaramos, Pai, nós declaramos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós declaramos publicamente isso, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz por nós, Senhor. Nós cremos nisso, Pai, e agradecemos pela Tua bondade em nossas vidas. Amém e graças a Deus.